foi anunciado oficialmente pelo governo federal a redução do custo da energia elétrica para as indústrias e para os consumidores residenciais a partir de 2013. A medida pretende desencadear um efeito dominó positivo. Primeiro, cai a taxa de energia, que favorece os investimentos no setor industrial, que reduz os custos de produção, que pode gerar queda nos preços dos produtos e, por fim, ajudar a conter a inflação. Além disso, teremos um setor mais competitivo na geração e na distribuição da energia. Discutir os impactos dessas transformações é jogar luz nas possibilidades de um novo ciclo de desenvolvimento, em um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute estratégias brasileiras para o setor energético. Para essa conversa, convido Donizete Duarte da Silva, que é diretor titular do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, aqui em Diadema. Christopher Alexander Vlavianos, diretor-presidente da Comerc Energia. E Cláudio Gonçalves, economista e professor da Trevisan Escola de Negócios. Bem-vindos. Obrigado. O corte de até 28% da tarifa de energia para as indústrias e de pouco mais de 16% para os consumidores domésticos está sendo considerado, por especialistas, um importante passo para alavancar o desenvolvimento econômico nacional. É isso mesmo? Em que medida essa redução deve interferir nos setores produtivos? Vamos começar por aí. Christopher, é isso mesmo? Quer dizer, a notícia vem como um importante passo para alavancar investimentos, para diminuir o custo do Brasil e mesmo para o consumidor final, né, para o consumidor doméstico. Essa é a expectativa ou a questão é mais complexa do que isso? Essa é a expectativa, mas a questão é mais complexa do que isso também. A tarifa de energia elétrica hoje ela é composta por energia elétrica, a commodity energia elétrica, por uma tarifa de transporte que é paga para as transmissoras e para as distribuidoras de energia, por encargos do setor e por impostos. Uhum. Então, essa redução ela veio na tarifa de energia, ela veio nos encargos e ela veio na transmissão. Ela não houve nenhuma redução em impostos em relação a essa tarifa. Isso significa? Não, isso significa que os consumidores, hoje nós temos dois tipos de consumidor no mercado, o consumidor livre e o consumidor cativo. Hoje grande parte da indústria está consumindo energia no mercado livre, né? As grandes indústrias do país. O consumidor livre é aquele que compra a sua energia independentemente de receber a energia pelas distribuidoras tradicionais, ele faz um contrato próprio. Ele faz um contrato da compra da energia, mas ele continua pagando o fio, ele continua pagando o encargo, ele continua pagando o fio para a distribuidora, paga os encargos para a distribuidora também e os impostos referente a essas tarifas. Então, o impacto da redução de 28%, por exemplo, até 16%, depende muito do tipo de consumidor, depende em que mercado que ele está. Se ele está no mercado livre ou se ele está no mercado cativo. O mercado cativo é, por exemplo, o consumidor doméstico, o industrial, mas o doméstico também. Aquele que ele é obrigado a comprar energia da própria distribuidora. Da distribuidora que está na cidade dele. Ele Exatamente. Não tem alternativa, é isso? É isso mesmo. Então, para todos os consumidores veio redução em encargos, né? Os encargos são principalmente encargos de conta de combustível do sistema isolado. O país tem regiões onde as linhas de transmissão não são acessíveis, então esses consumidores recebem energia gerada por usinas térmicas a óleo combustível, e esse óleo combustível é dividido por todos os consumidores do país. Então houve uma redução nesse encargo, esse encargo vai ser zerado para o consumidor, é um encargo de mais ou menos R$ 8,00 por megawatt-hora. Aí tem um encargo que chama RGR, era o encargo que vinha sendo recolhido exatamente para quando houvesse essa renovação das concessões, esse encargo poder arcar com o pagamento dessas usinas que não tivessem sido amortizadas. Hoje é uma conta que já está em torno de 18 bilhões de reais.
que é uma usina amortizada? Quer dizer, as usinas que já conseguiram repor o seu investimento? Exatamente. A usina é um investimento de capital intensivo. Uhum. Né? Essas usinas, elas tiveram uma autorização, uma concessão por 30 anos e tiveram uma renovação por mais 20 anos. Então, após esses 50 anos, na verdade, a amortização foi vindo ao longo desse tempo. Tem algumas usinas que foram amortizadas, tem algumas usinas que houveram novos investimentos em cima dessas usinas. Então, esse dinheiro arrecadado do consumidor era para pagar, para poder retornar esse investimento para o poder público, para ele poder fazer uma nova licitação. Então, a proposta do governo é que não fosse feita uma nova licitação, que fosse reduzido o preço pago a essas geradoras. Né? O preço pago a essas geradoras vai ser calculado como operação e manutenção e alguma vantagem financeira para ele ficar com esse empreendimento, né? Operando e fazendo a manutenção desse empreendimento. Então, hoje a média de preço que essas geradoras vinham vendendo energia, principalmente, essas geradoras são principalmente geradoras federais e estaduais. O preço que elas vinham vendendo essa energia para os consumidores era em volta de R$ 95,00 por megawatt-hora, e esse preço vai cair para R$ 30,00 por megawatt-hora. É o que essas empresas vão receber. Exatamente. Ou seja, é uma queda grande. A gente vai continuar discutindo. Deixa eu colocar o Cláudio Donizete na conversa. Cláudio, a gente teve um bom panorama aqui do Christopher, do que tá implicado nessa questão, mas do ponto de vista do impacto da energia na nossa possibilidade de desenvolvimento. Essa redução vem com uma boa perspectiva, quer dizer, ela é uma medida que vai na direção certa ou há controvérsias quanto a isso? A gente pensa que é uma medida que vai na direção certa. O Brasil é um país que tem uma matriz energética limpa, tá certo? Porém, os encargos que tem sobre essa matriz energética são dos mais absurdos, né? E os mais elevados, tanto encargos quanto impostos, como o Christopher bem colocou. Em média, a gente paga algo como 51%, 51,5% de impostos em cima da energia, ou seja, o comprador final, quer seja ele indústria ou consumidor ou família, ele paga esse custo, né? Se compararmos com a Europa, que tem uma matriz energética suja, basicamente a energia nuclear, né? Na Alemanha, o custo de impostos e encargos é na faixa dos 25%, na Espanha talvez 26%, na França por volta de 9,5%. Portanto, a gente tem aí um comparativo internacional muito grande o nosso custo. Portanto, eu acho que é o pontapé inicial para reduzir realmente o custo do Brasil. Eu penso que outras coisas têm que ser feitas, porque o que está acontecendo hoje não é uma reforma tributária em cima da energia. Na verdade, o governo está desonerando, tá certo, o consumidor final, quer seja a indústria ou as famílias ou pessoas físicas, e está assumindo esse custo via Tesouro Nacional, tá certo? Então é alguma coisa que você deixa de pagar hoje, portanto, você acha que está tudo certo, porém, as contas públicas estão sendo oneradas. Então não está havendo realmente uma reforma no intuito de fato, ou diminuir essa carga tributária definitivamente, tá certo? Ou fazer uma ampla reforma no sistema, porque são seguramente alguma coisa como 10 encargos, ou 20 encargos dos mais diversos, como por exemplo, o encargo para manutenção das térmicas na região norte do país. Que o Christopher já tinha feito referência. Exato, encargo para integração do sistema. Poxa, o sistema já está integrado, né? Então, esses encargos foram criados praticamente lá nos anos 60 e 70, quando começou-se a criar a infraestrutura energética do país. E de lá para cá, houve o processo de privatização, que foi um avanço. A sequência disso, qual seria? Uma reforma tributária no setor de energia. Essa reforma não ocorreu. Portanto, há aí um gap muito grande que precisa ser ajustado para que, de fato, a gente tenha realmente esse benefício de termos uma energia limpa, uma matriz energética limpa, que custa barato para produzir,
e que esse benefício chegue ao consumidor, quer seja ele família, quer seja ele industrial, né? O resultado vai ser bom para toda a sociedade. Donizete, entra na conversa. Essas mexidas no setor energético, na sua opinião, são bem-vindas ou, como está sendo apontado, ou são bem-vindas apenas em parte, quer dizer, são necessárias, mas não são suficientes? Como é que você vê essa questão? Olha, a gente tem tratado desse assunto com bastante cuidado. Por quê? Energia é um dos pilares básicos da economia de qualquer nação, particularmente da nossa. E também é um insumo extremamente importante na preservação de todo o capital, de toda a estrutura industrial que existe na nação. Quando a gente olha para isso como industrial e como representante que sou da indústria, particularmente de Diadema, o que eu coloco? Coloco assim, nós vamos ficar extremamente felizes ao ver que as nossas contas com energia elétrica vão se reduzir, o que significa que nós podemos, em algum momento, considerar que a nossa capacidade de competir no mercado pode melhorar. Entretanto, também como industrial, nós temos que pensar o seguinte: como que um industrial olha para o mercado? Pelo resultado do fim do mês? Óbvio, todos nós gostamos do resultado do final do mês, particularmente quando ele é azul. Tá? Mas aliás, a gente também não, exclusivamente. Quando ele é vermelho, não gosta. Ninguém gosta. Tá? Mas a gente também vê uma coisa: o que significa uma indústria? A indústria é aquele local onde se planeja o futuro, onde se planeja o longo prazo. Não existe condição de você considerar que eu vendo aquilo que eu tiver na prateleira e depois que eu vendi acabou, eu procuro alguma outra coisa para fazer. Não, não é assim. Nós não fazemos isso. Nós construímos empresas para durar 10, 20, 30, 50, 100 anos uma empresa. O que significa também que nós contratamos mão de obra, contratamos profissionais que vão ser trabalhados e nós esperamos que eles trabalhem por anos e anos a fio, porque as atividades elas são complexas. Isso significa dizer que nós olhamos para o longo prazo como industriais. E aí nós temos a seguinte situação: todos nós queremos que as tarifas se reduzam, mas a gente gostaria que isso acontecesse como um processo em que todos se saíssem bem com o resultado. No momento, a gente está vendo que a opção da redução de tarifa dá a impressão de atingir simplesmente a remuneração dos que trabalham como esse negócio. Qual é o nosso receio? Nós queremos indústria daqui a 10 anos, nós vamos ter energia daqui a 10 anos? Isso é uma coisa que nós queremos aprender. Eu, particularmente, não sou do ramo de energia. Eu represento consumidores de energia. E a gente, em função disso, nós estamos preocupados com o que pode acontecer com a capacidade e com o interesse das empresas em gerar energia nos próximos anos, dado que com a redução das tarifas, nós vamos ter um aumento de demanda. E esse aumento de demanda vai suscitar novos investimentos. Quem os fará? A nação através do Tesouro? O endividamento do Estado tem aumentado substancialmente. Nós podemos estar criando um problema para as próximas gerações. Christopher, nessa direção, a expectativa que foi gerada pelo noticiário recente é de que já no começo de 2013 essas reduções vão ser aplicadas. Isso confere, porque ao mesmo tempo já ouvi, por exemplo, declarações do secretário de Estado do ramo da energia aqui no estado de São Paulo, dizendo que, não é bem assim. Talvez em alguns casos, mas em outros há negociações a fazer, há ainda que discutir se nas empresas federais, essa questão talvez já esteja dada. Nas estaduais, por exemplo, como no estado de São Paulo, a discussão sobre o cálculo da amortização e dos investimentos para a renovação das concessões e tal, não é uma coisa que deveria ser feita de maneira muito rápida e que talvez essa aplicação
dessas reduções não se deem de maneira tão imediata quanto gostaria o governo federal. Isso confere? Em que pé está essa situação? Essa medida provisória ela não foi uma medida debatida, né? Ela era uma medida esperada, mas é uma medida debatida. E ela tinha que ser implementada esse ano, porque a partir do começo do ano que vem, a gente tinha alguma coisa como 9.000 megawatts de energia vencendo no mercado de contratos entre distribuidoras e geradoras. E 9.000 megawatts é 20% do consumo cativo, do consumo que tem da relação contratual que tem entre distribuidoras Ou seja, é um volume grande. É um volume muito grande. Então, precisava se tomar uma decisão esse ano. Esse ano precisaria criar algum mecanismo ou para renovar esses contratos ou para mudar esses contratos, mas a decisão tinha que ser tomada agora. E essas empresas, elas tinham até julho, a maioria delas tinha até julho de 2015, algumas até mais, né, até 17, para ter essa concessão renovada. E isso acabou sendo antecipado. Essa antecipação gera um cálculo de quanto custaria essa renovação da concessão, quanto que essas empresas teriam que receber em relação a isso. Elas têm que fazer, a medida provisória tem uma série de datas para a opção dessas empresas. Essas empresas vão ter que optar pela renovação da concessão antes de ter o cálculo feito para saber exatamente qual que vai ser a recomposição disso. E existem algumas discussões em relação a isso, se algumas empresas estão entendendo que vale a pena renovar a concessão ou se vale a pena manter até 2015 e depois, ou receber a indenização por essa. Então, nós vamos continuar essa discussão aí no próximo bloco, porque eu quero saber, será que interessa para alguma empresa perder a concessão? A gente já volta com essa discussão no segundo bloco. Até já.